Amém, meus amados? Glória a Deus. Com Jesus. Amém. Aleluia. Olha só, tem a mensagem aqui, ó. A mensagem de hoje é posicionamento para vencer, mesmo em minoria. Amém. Às vezes estaremos sozinhos nas batalhas. Quem já se sentiu assim? Quando você estava numa luta, não é? E as pessoas que eram para estar com você naquele momento, elas fazem isso aqui, ó. Dá um passo para trás. E você fica sozinho ou sozinha na batalha. Alguém já viveu isso? Não saia da sua posição. Amém? Não saia da sua posição. Olha só, Deus não precisa de muitos. Ele só precisa que alguém esteja firme. Quem entendeu isso? Repita comigo: Deus não precisa de muitos, mas de que alguém esteja firme. Então é sobre isso que eu vou falar aqui nessa manhã. Efésios capítulo 6, versículo 10, é o nosso ponto de partida. E o texto diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, irmãos, as lutas que nós enfrentamos na vida, as batalhas do dia a dia, requer o quê? Força, resistência. Amém? Então nós temos que buscar essa força que vem de Deus. Por quê? Porque se a gente caminha na nossa força, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pequenos. Muitas vezes o inimigo lá fora, ele é maior do que a gente. Estamos lidando com forças espirituais. Então, para a gente poder batalhar essa batalha no mundo espiritual, nós precisamos da força do poder de Deus. Amém? Isso é importantíssimo, irmãos. A gente buscar esse revestimento pela força do poder de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Olha o que o texto diz. Eu vou na tela, o Leandro que está ali? Então vou com o Leandro lá. Isso na versão corrigida, tá? Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes. Que mais? E constantes. Vamos lá em voz alta? Sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Olha só, a obra de Deus, o plano de Deus, o mundo espiritual requer o quê? Firmeza, constância e abundância. Olha só, sempre abundante. Tem que ser sempre. Amém? Por quê? Porque vem o resultado. Continue ali, ó. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então você quer ter resultado na obra de Deus, você quer ver o mundo espiritual agindo, né, se movendo em seu favor, e o mundo espiritual se move, irmãos. Às vezes a gente ora, parece que a gente está sem resposta. Às vezes a gente ora, parece que a gente está falando sozinho, mas não, o mundo espiritual já está se movendo. Lembra quando Daniel começa a fazer um jejum? Ele fica 21 dias jejuando, orando, se humilhando diante de Deus. Aparentemente, no mundo natural, não estava acontecendo nada. Estava a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, a se humilhar, Deus já enviou o anjo. Amém? Então, quando a gente começa a buscar essa força espiritual, quando a gente começa a se humilhar diante de Deus, o mundo espiritual já começa a se mover. E aí nós temos que ser firmes, né? E o que vai trazer a resposta de Deus? A firmeza, mas também a constância. A constância. Já pensou se durante aqueles 21 dias, Daniel fala assim: ah não, Deus não está me respondendo, é sinal que isso não é de Deus, então eu vou desistir. Quer dizer, ele fosse inconstante. Quando a resposta de Deus viesse, ele não estaria pronto para ouvir.
ainda acerca de constância, lá no livro de Lucas 18, se eu não me engano, a Bíblia fala de uma mulher viúva que estava sendo injustiçada. Irmãos, esse mundo é um mundo de injustiça. Você vai lhe deparar com maldades. Você vai ter que lidar com pessoas que não querem o seu bem, que às vezes querem o seu lugar, querem a sua posição, o seu trabalho, a sua carreira, sabe? Aquilo que você tem, os seus clientes. A vida é assim. As pessoas lá fora, elas competem umas com as outras. E muitas vezes nesse mundo competitivo, o que mais vai surgir são as injustiças. A Bíblia fala dessa viúva, né, que ela vai até um juiz que era injusto, e nem todos os juízes desse mundo são injustos, são justos, melhor dizendo. Alguns deles cometem cada atrocidade que você fala assim, meu Deus. Não é? Às vezes quando é a última instância, que é o último recurso, às vezes é a última instância que está a injustiça. Na instância dos homens. Mas e sobre essa instância dos homens? Né? A quem eu vou recorrer? Ao justo juiz. Então a Bíblia fala que essa mulher estava todos os dias clamando por justiça a um homem que não temia a Deus e que não respeitava, né, ninguém, nenhum ser humano. Mas de tanto aquela mulher perseverar, insistir, de tanto aquela mulher, né, ter fome e sede de justiça, aquele juiz falou, ainda que não tema a Deus, nem sirva aos homens, todavia como essa viúva me molesta. Em outras palavras, aquela mulher era tão perseverante, que ela se tornou uma pedra no sapato daquele juiz, irmãos. E ele diz, hei de fazer justiça. Então a injustiça, meu amado, minha amada, não é porque as pessoas não querem fazer justiça, ainda que não queiram, mas quando tem firmeza, constância, perseverança, até mesmo o juiz que é mau, ele é obrigado a fazer justiça. Quem está entendendo isso? Então a perseverança é sobre isso, irmãos. E aí Jesus fala, ouvi o que diz o injusto juiz. E aí ele complementa, e Deus, que é justo, não fará justiça aos escolhidos que clamam, dia e ainda que tardio para com eles. Deus vai fazer justiça. Deus faz justiça, irmãos. Eu não sei qual é o grau de injustiça que você está vivendo lá fora, na sua família, dentro da sua casa, no seu trabalho, sabe, na sociedade. Às vezes coisas que chegam e você fala, poxa meu Deus, isso aqui não é justo, não é verdade? E aquilo bate uma revolta. Irmãos, porque a injustiça, ela traz uma revolta, não é verdade? Para quem tem fome e sede de justiça. Não é assim? A Bíblia diz que o amor, ele não se folga com a injustiça. Quer dizer, você vê uma situação de injustiça e você quer fazer de tudo para mudar aquela situação. E Deus é justo. E Deus muda as situações. Amém? Ele faz. Quem está entendendo isso? Aí ele diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, ainda que tardio para com eles? Todavia, né, digo-vos, depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, quer dizer, quando a justiça vier, quando a visitação vier, a pergunta é, achará fé na terra? Sabe? Então tem pessoas que elas creem por um certo período, só que aquela fé não é capaz de romper a barreira das injustiças. Por quê? Porque a fé dela vai diminuindo, e quando a resposta de Deus vem, ela não tem fé para tomar posse da bênção, porque faltou constância. Então a firmeza traz constância, a constância e a firmeza trazem abundância, e esses três, né, essas três coisas combinadas, faz com que a recompensa de Deus venha sobre a sua vida. Amém? Então não é porque a injustiça é grande, mas é porque a perseverança, como que eu posso dizer aqui, a constância,
de alguns está sendo pequena. Então a nossa fé, irmãos, a nossa perseverança, ela tem que ser maior do que qualquer injustiça lá fora. Quem está compreendendo isso? Nós temos que ter firmeza, irmãos, nos manter firmes na nossa posição. É o posicionamento que vai trazer vitória para você, mesmo quando você está em minoria, mesmo quando você se sente fraco ou fraca, mesmo quando o inimigo, o oponente é maior do que você. Ele pode ser maior do que você, mas ele não é maior do que o seu Deus. Amém? O inimigo não é maior do que o nosso Deus. Ele não é maior. Não importa qual seja o grau do seu problema, Deus é maior. E se você quer viver algo a mais de Deus na sua vida, saiba, as lutas virão. E vem para todo mundo, sim ou não? Mas tem gente que escolhe o quê? Encarar. Tem gente que escolhe ir à luta, mesmo sem condição. Deus dá condição, Deus dá força. Eu estava falando com os obreiros agora na oração da manhã. O Davi se tornou conhecido, não quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, quando estava tudo tranquilo, favorável, irmãos. Olha só, quando estiver tudo tranquilo na sua vida, aprenda a desfrutar. Amém? Valorize e desfrute do momento. Quem está entendendo isso? Mas o Davi se torna conhecido quando ele encara o gigante, quando ele derruba o gigante Golias. É isso que fez com que Davi se tornasse conhecido entre os povos, entre as pessoas. É isso que trouxe nome para o Davi. Então olha só, no secreto Deus vai te conhecer. Amém? No secreto Deus te conhece. Deus conhece as pessoas no secreto. Mas nas batalhas o mundo vai conhecer você. O mundo vai saber quem é o seu Deus. São os seus testemunhos, as suas batalhas vencidas. Quem está compreendendo isso? Amém? Então nós temos que ser firmes, constantes, abundantes. Tiago capítulo 4, versículo 7. Submissão e resistência faz o inimigo fugir. Olha lá, sujeitai-vos, pois, a Deus. Continue. Resisti ao diabo e ele fugirá o quê? Irmãos, o diabo não vai fugir de você porque você vem na igreja todos os domingos. O diabo não vai fugir de você porque você faz a sua oração todos os dias, fala com Deus todos os dias. Não. Não é isso que faz o diabo fugir, irmãos. O diabo não vai fugir de você quando você está cantando, adorando e louvando. O diabo foge quando a gente se submete a Deus, a palavra, e quando a gente oferece a Ele resistência. E resistir não é ficar apanhando ali, Deus, eu estou aguentando aqui, né? O diabo, não, tem gente que está apanhando e está aguentando, não, irmãos, resistência não é isso. Resistência é você entrar na batalha espiritual e você combater. Eu recebi um vídeo, as pessoas me marcam em vários vídeos, esse vídeo mexeu comigo. Um pai desesperado, irmãos, crente, pai desesperado, porque o filho começou a frequentar o satanismo, começou a ficar agressivo, revoltado, todo dia falava que ia tirar a vida e tal, e até que o menino foi lá e tirou a vida. E ele disse que, ele tirou a vida porque ele queria ficar mais perto do diabo. E sabe o que mexeu comigo, irmãos? E eu tenho falado muito sobre isso aqui esses dias. Quando esse menino se matou, sabe onde que os pais estavam? Na balada? Sim ou não? Nas festas? Aprontando, pecando? Sim ou não? Os pais estavam na igreja, irmão. Os pais estavam na igreja. E alguém fala, mas quer dizer que a fé deles não resolveu. E pode ser que não. Porque as pessoas cometem um erro muito grave. E Jesus falou sobre esse erro. Em não conhecer o quê? As Escrituras.
É errado não conhecer isso aqui, irmãos. Se você quer vencer na vida, medita dia e noite. Leia a Bíblia, tenha prazer em meditar, em buscar, conheça. Mas não é ler com pensamento filosófico, histórico. Não, é você dizer, meu Deus, quando eu estiver lendo a Bíblia, que eu possa ler com o olhar do teu Espírito. Que o Senhor me revele, porque a palavra tem espírito e vida. Quem está entendendo isso? Amém? Esses pais conheciam a Escritura, porque iam à igreja. Quem vem à igreja, normalmente conhece o quê? A Escritura. Mas qual que é o erro que muitos estão cometendo, e eu digo até aqui na nossa igreja? Não precisa, já era uma caneta. Caiu aqui. Qual é o erro, irmãos, que muitos estão cometendo, às vezes dentro da igreja? Em não conhecer o quê? O poder de Deus. Não é conhecimento de Escritura que vai arrancar o demônio, que vai mandar o inferno embora da sua casa, da sua vida, do seu trabalho, dos seus negócios, do seu corpo. O que vai mandar o mal embora é conhecer o poder de Deus. E muitos não conhecem, irmãos. Muitos não conhecem. Conhecem apenas os escritos. O apóstolo Paulo estava pregando em Atenas, e quando ele chega num determinado local, era como se fosse um templo, ele encontra vários altares. E o Paulo diz: varões atenienses, eu vos vejo um tanto supersticiosos. Então tem gente na igreja nessa mesma condição, que ela não vive uma fé viva, uma fé real, mas ela vive uma fé supersticiosa. E aí o Paulo continua, porque eu vi vários altares levantados, a vários deuses, e um desses altares estava escrito, ao Deus desconhecido. E o Paulo aprofunda, esse Deus que vocês adoram, mas não conhecem, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que levantou, ressuscitou Jesus dentre os mortos. E quantas pessoas estão na igreja adorando, cantando, só em ti? Não estou dizendo que é errado cantar e louvar, é importante. Mas elas não estão tendo experiência com Deus, conhecendo Deus, elas não estão sabendo usar as armas da fé quando é necessário usar. Não é? Não estão sabendo oferecer resistência ao diabo. Ela sabe que aquele problema é um problema espiritual, só que ela não sabe como tirar aquele mal dali. Por que ela não sabe como tirar aquele mal dali? Porque ela não conhece o poder de... Aí quando ela se depara com uma situação como essa, outro caso que eu citei aqui também, de uma senhora que a filha dela estava manifestada dentro de casa, e ela começa a falar, não, porque eu vou tirar minha vida, eu vou matar ela, eu vim aqui para matar ela, e a mãe começa, não, Satanás, não faz isso com a minha filha, não, por favor, inimigo, não faz isso com a minha filha. O que você quer para você sair da minha filha? Olha que situação, irmãos. Eu até falei na hora no vídeo, eu falei, se alguém conhece essa família, entre em contato com a gente e tal, nós vamos mandar um pastor para lá, para poder fazer a libertação. Mas aí chegou a notícia que a menina também morreu, que o diabo também tirou a vida dessa menina. Então, tem muitos pais cometendo esse erro, às vezes conhecem as escrituras, de Bíblia fala tudo para o filho, não, porque está escrito, a Bíblia é assim, 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 mas na hora do vamos ver, de manifestar o poder de Deus, não tem força no mundo espiritual, porque não sabe batalhar, porque não sabe guerrear, porque não está conhecendo o poder de Deus. Então existem batalhas, meus amados, na nossa vida, que nós vamos travar no mundo espiritual, e às vezes vamos travar essas batalhas sozinhos, mas se você é perseverante, o céu começa a se mover em seu favor.
Deus começa a trabalhar. Amém? Você pode estar sozinho, desprovido de pessoas do seu lado, mas Deus é Emanuel. Estou contigo até a consumação dos séculos. Quem está entendendo isso? Amém? Então pega essa palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Repita assim comigo: a firmeza não me deixa tropeçar. Tem muita gente que tropeça porque ela não é firme naquilo que ela faz, e ela acaba tropeçando. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Leandro que está lá, né, Leandro? Põe para mim ali, por favor. 2 de Pedro 1, 10. Olha isso aqui, meus amados. Portanto, irmãos, procurai fazer, vamos lá? Cada vez mais firme. Repita comigo: firmeza. Amém? Olha só, não é cada vez mais frouxo não, mole não, cada vez mais firme. A vossa vocação e eleição. O que é vocação e eleição? O seu propósito de vida. Deus te chamou para quê? Qual que é o seu propósito nessa terra? Faça cada vez mais firme, irmãos. Vai com toda a força. Pastor, eu não tenho força. Deus te renova. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Ele vai renovando. Você corre e não se cansa. Vai ter hora que você vai ter que correr. Vai ter hora que você vai ter que acelerar o passo. Alguém vai falar: está querendo dar passo maior, mais que a perna. Não, Deus está alargando os seus passos e você não tropeça. Vai ter horas que você vai ter que caminhar. O apóstolo Paulo dizia: nós temos que correr com paciência. O que é correr com paciência? Correr com inteligência. Você sabe a hora de acelerar e você sabe a hora de segurar a onda. Você corre e não se cansa, você caminha e não se fadiga. Por quê? Porque você caminha na esperança que Deus está contigo e na certeza, amém? Que Ele vai conduzir você pelo caminho. Os que esperam no Senhor renovam as forças. Então Ele está dizendo: faça cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Olha o que a Bíblia diz, continue, prossiga. Vamos ler em voz alta? Porque fazendo isso, vamos lá? Nunca, jamais tropeçareis. Quem vive o propósito de Deus com firmeza, constância, abundância, nunca vai tropeçar nessa vida. E Deus vai acrescentando, irmãos. Você vai sendo fiel sobre o pouco, de repente Deus está acrescentando mais. Quando vê, Deus tem colocado você sobre o muito. Amém? Quando vê, você não tem mais tempo para fofoca, não é? Não tem mais tempo para disse e me disse. Ai, porque a pessoa falou assim comigo, mas eu não gostei do jeito que ela fala. Ah, meu amigo, pelo amor. Quem pensa isso é quem não tem o que fazer na vida, me desculpa. Irmão, quem fica ofendido? Ai, a pessoa falou de um jeito que eu não gostei. E aquilo vira uma novela na vida da pessoa, é ou não é verdade? Aquilo vira uma novela, irmão. E a pessoa fica remoendo aquilo a semana inteira. Ai, não, porque eu não aceito, né? Porque não tem um jeito de falar. Aqui, meu amigo, se alguém falar comigo de um jeito, eu tenho tanta coisa para fazer, irmão, que se eu ficar pensando nessas coisas pequenas, pelo amor de Deus. Quem está entendendo isso, irmão? Não é? Às vezes a gente tem tanta, né, fica preso a tantas coisas pequenas. Por quê? Porque estamos desfocados. Porque nos distraímos facilmente. Mas quando a gente tem uma grande obra, irmãos, não há tempo para distração. O Neemias, o pessoal falou que ele não ia conseguir construir aquele muro. Vocês não vão conseguir, que nada. O Neemias estava com a pá na mão para edificar lá os muros, e na outra mão ele estava com a espada, irmão. Neemias não tinha nem tempo para disse-me-diz, para fofoquinha, para picuinha, não tinha nem tempo para isso, irmão. Porque ele estava envolvido numa grande obra. Então, se você quer viver grandes coisas na sua vida, não se prenda a coisinhas pequenas, irmãos. Não se distrai com isso. E o ser humano é fácil se distrair, irmão, por coisinhas mínimas. Então, se você mantém com firmeza, se você faz cada vez mais firme a sua vocação e eleição, você nunca vai tropeçar nessa vida. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, né? E você só que, opa, caiu aqui, opa, aqui.
E você não será o quê? Deus te guarda. Amém? Eu já prego há 20 anos, irmãos, a palavra, e vou pregar até o fim da minha vida. Eu já vi muita gente subindo, caindo, começando, desanimando, né? E pessoas que estão firmes até hoje. E o que eu pude notar na diferença entre quem cai, quem tropeça e quem permanece firme, quem permanece em pé até hoje? É isso que eu estou pregando: firmeza, constância e abundância. Essas pessoas que estão firmes até hoje com Jesus estão cada vez dando mais frutos. Elas não perdem tempo com coisas pequenas, elas não se distraem com coisas pequenas, elas focam naquilo que Deus colocou para elas. Elas têm um objetivo, elas têm um propósito de vida. E quando a gente foca no propósito, irmãos, aí não tem tempo para as coisas que não vão acrescentar, que não vão agregar. Quem está entendendo isso? Amém? E glórias a Deus. Olha só que tremendo isso aqui, meus amados. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 9. Segundo Samuel 23, 9. Irmãos, esse homem é um exemplo para nós. Esse homem, ele foi colocado no rol dos 30 valentes do exército de Davi. O Davi tinha um exército gigante, irmãos. E desses milhares de homens, 30 se destacaram. Ninguém se destaca nessa vida, irmãos, por acaso. Sabe? Você encontra alguém vencendo na vida. Pode ser que aquela pessoa apareceu para o mundo agora, mas diante de Deus ela já existia. Quem está compreendendo isso? Mas para ela poder chegar, ocupar determinados lugares e posições, ela teve que enfrentar algumas batalhas. E na vida vai ser assim, meu amado, minha amada. Para você chegar em alguns lugares, você vai ter que enfrentar algumas batalhas. E às vezes essas batalhas você vai enfrentar sozinho, sozinha. Ninguém mais vai estar ao seu lado. E eu não digo que isso é uma injustiça. Isso é a mão de Deus querendo promover você. Então a solidão, irmãos, muitas vezes na vida de um líder, na vida de alguém que vai fazer coisas extraordinárias nessa vida, não é uma injustiça da humanidade, é Deus preparando pessoas para viver o destaque nessa terra. Amém? É Deus preparando. As pessoas querem chegar no topo. Eu quero chegar onde ele chegou. Glórias a Deus, não é errado você ambicionar, ter aquela boa ambição na vida e querer subir com Deus. Mas errado é a pessoa querer escalar na vida sem pagar o preço que foi pago para outras pessoas também chegarem. Existe um preço a ser pago. Quem está compreendendo isso? Então as pessoas querem escalar, elas querem viver o extraordinário, mas elas não querem entrar pela porta, elas não querem pagar o preço. Esse homem nos dá um exemplo. Olha o que o texto diz: depois dele, Eleazar, filho de Dodô e Aui, esteve entre os 3 valentes, olha só, de 30, era 30, esse aí era o terceiro, ele era o top 3, irmãos, dos valentes de Davi. Mas por que ele era o top 3, irmãos? Porque ele era bonitinho, engraçadinho e tal? Nada disso, irmão. Ele era o top 3 que estavam com Davi. Olha o que acontece. Quando procuravam os filisteus que ali, coloca na NVI, Leandro, para mim, por favor, NVI, isso, volta lá no início, coloca na tradução NVI, é o início? Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, a Uíta, né? Como um dos 3 principais guerreiros, top 3, esteve com Davi, quando eles desafiaram os filisteus em Pas-damim para olha aqui para o pastor Helder, irmãos, me desculpa eu falar isso aqui, ó. Gente acomodada não chega muito longe.
Quem não gosta de guerra, irmão? Ah, pastor, eu prefiro ficar, numa rede, tomando um caldo de coco na beira da praia. Tudo bem, você pode tomar. Mas não espere coisas muito grandiosas de Deus na sua vida, não. Tinha um técnico de futebol, não sei se ele ainda está treinando, Muricy Ramalho. Alguém já ouviu falar do Muricy Ramalho? Treinou o São Paulo, o São Paulo foi muito campeão com ele e tal, E aí perguntaram para o Muricy Ramalho: ô Muricy, mas e o futebol para você é muito estressante, tal? É claro que é estressante, é óbvio que é estressante, e eu estou aqui por isso, eu estou aqui para resolver os problemas, os BO, as broncas do time, porque se eu não quiser viver isso aqui, eu vou para a praia, fico tomando um caldo de coco e vivo a minha vida quietinho lá, Então existem posições, irmãos, que você vai ter que enfrentar a batalha. Quem está entendendo isso? E quem não gosta de batalha faz o quê? Recua. É um direito de cada um, irmãos. É um direito de cada um. Existem aquelas pessoas que vão deixar o seu nome. Eleazar era o top 3 do exército de Davi. E existem aquelas pessoas que vão recuar e que vão ficar no anonimato. É errado isso? Não, cada um tem um propósito de vida. Mas se você quer viver coisas, que Deus tem para você, saiba de uma coisa: vai ter batalha. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: se prepare para a batalha. Quem quer viver o extraordinário de Deus aqui? Amém? Então se prepara para a batalha, meu filho. Quem está compreendendo isso? Vem batalha, vem luta, Jesus nunca disse que seria fácil. Então esse homem foi para a batalha, e olha o que acontece. Continua. E os israelitas fizeram o quê? Recuaram. Em outras palavras, deixaram Eleazar sozinho, irmão. Vai todo mundo para a batalha, de repente os israelitas recuam, e o que ele faz? Ele se mantém posicionado. Na vida vai ser assim: você vai encontrar pessoas recuando, mas você vai encontrar pessoas posicionadas no meio de uma batalha. Então Deus não precisa de muita gente para trazer vitória. Deus precisa de pessoas posicionadas e firmes. Amém? É aí que está a diferença, irmãos, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Todo mundo recua, mas olha só, vamos lá em voz alta o versículo seguinte: mas Eleazar fez o que, igreja? Manteve a sua posição. Aleluia. Aprenda a manter a sua posição quando está todo mundo recuando. Aprenda a ser otimista quando está todo mundo reclamando. Amém? Aprenda a enxergar o lado bom. Está todo mundo falando: não tem jeito, nós não vamos conseguir vencer esse inimigo. O Davi está lá falando: eu vou derrubar você hoje, meu filho. Hoje eu vou arrancar a sua cabeça, eu vou dar para as aves dos céus. E exatamente isso que aconteceu com Davi. Então Davi estava tão certo da vitória, que ele já foi falando, ele já foi confessando a vitória, ele já foi profetizando. Quando você abre a sua boca para confessar a sua vitória, você já começa a criar aquele ambiente de fé e de vitória, e Deus começa a honrar as suas palavras. Quem está compreendendo isso? Amém? Então esse homem se manteve firme na sua posição e feriu os filisteus. É aqui que está a chave, irmãos. Olha isso aqui, olha a firmeza desse homem. Até que a sua mão, pelo cansaço, vamos lá, ficou o quê? Dormente e grudada na espada. Irmãos, esse homem pegou a espada com tanta firmeza, que a mão dele, ele não conseguia desgrudar a mão da espada. Isso é firmeza, isso é posicionamento, isso é constância. Não adianta a pessoa se posicionar, mas ela vai com mão frouxa para a batalha. Não, meu amado, seja firme, constante e abundante. Você vai ver o resultado. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Às vezes a pessoa ela é constante, mas não é firme. Ela é constante, mas ela não é abundante. Não,
firmeza, constância e abundância. Olha só, esse homem segurou na espada com tanta força, que a mão dele colou na espada, irmão. É sobre isso. Amém? É Deus que nos fortalece. Repita comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É sobre isso, irmãos. É isso que Deus espera. Por quê? As pessoas podem te abandonar, Deus não abandona. Ele diz: estou contigo todos os dias. Eleazar, todo mundo, os israelitas voltaram para trás, mas o Deus de Israel não voltou para trás, irmão. Quem está entendendo isso? Às vezes os irmãos podem voltar para trás, mas o Deus dos irmãos não volta. Os crentes podem retroceder, mas o Deus dos crentes não retrocede. Ele não volta atrás, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? E qual que é a consequência disso? Repita comigo: vitória. O Senhor concedeu uma grande vitória para quem? Por causa dos israelitas? Sim ou não? Por causa de Eleazar. Olha só, por causa de você, Deus vai conceder grandes vitórias, não só para você, para as pessoas que estão ao seu lado, inclusive para aqueles que retrocederam. E aqui é uma lição para a gente: não seja egoísta. Ah não, essa vitória é minha, só eu vou desfrutar. Não, essa vitória não é sua, essa vitória é de Deus. Quando alguém é egoísta com uma vitória, é porque ela está trazendo a glória para ela. Deus deu uma grande vitória para os israelitas, através da mão de um homem que se posicionou, que não recuou. Muitos recuaram, mas ele se manteve firme. Mas a vitória não foi só para ele, a vitória foi para todos. Deus não pensa em uma pessoa exclusiva. Não, vou abençoar esse meu filho. Não, Ele vai te abençoar para você poder abençoar os outros. Ele vai te abençoar para você ser uma bênção na vida dos outros. Generosidade traz generosidade. Ele vai prosperar você para você ser uma bênção na igreja, para você servir a Deus, para você servir ao seu próximo, para você poder abençoar vidas lá fora. É sobre isso. Amém? O destino final da bênção não somos nós, não sou eu, não é você. O destino final da bênção é as pessoas que Deus quer abençoar através daquela vitória. Então, quando você entende isso, Deus começa a conceder mais vitórias para você. Agora, quando a pessoa é egoísta: eu segurei a espada, eu venci essa batalha, então é tudo meu, e vocês ficam todo mundo para lá. Ela não entendeu nada, irmãos. Ela não entendeu nada. Porque Deus não é um Deus egoísta, Deus é um Deus generoso. Quem ama dá, quem ama abençoa. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor concedeu grande vitória a Israel. E olha lá o que a Bíblia diz. Naquele dia, olha lá os sumidos, os desaparecidos, fizeram o quê? Voltaram. Ô Eleazar, tudo bem? Como que está aí? Estou bem, guerreiro. Está precisando de alguma ajuda? Tem gente que é assim, irmão. Sabe aqueles filmes americanos de polícia? Antigamente tinha, né? Hoje faz tempo que eu não vejo mais filme, eu vou assistir até durmo. Mas antigamente você assistia aqueles filmes, né, de guerra, a cidade toda destruída, aí tinha um guerreiro lá, né? E ele ia lá, conseguia vencer todos os bandidos, ladrão e tal, salvava a mocinha, né? A cidade estava um caos, pegando fogo em tudo. Aí no final do filme chega a polícia, quando tudo já está resolvido. Quem lembra disso, esse filme, né? Polícia de filme americano. Irmão, tem gente que vai aparecer quando está tudo resolvido na sua vida. E aí Deus vai provar o teu coração. Deus vai provar o teu coração. Olha só, e o exército voltou, irmão. Pô, voltou. Quem está entendendo isso? Voltou. Para onde Eleazar estava. Mas somente para quê? Para saquear os mortos. Para pegar os despojos.
Irmão, tem gente que só vai ser para saquear os mortos, velho. Eu vou falar aqui, irmão. Meu Deus do céu. Tem gente que só serve para bater em cachorro morto. Quem está entendendo isso? É ou não é verdade? Mas aí não tem que ser egoísta. O Eleazar permitiu. Amém? Qual é o nome deles? Não sei. Mas Eleazar estava no top 3. Porque ele se manteve o quê? Posicionado. Amém? E glórias a Deus. Nem todos vão viver essa fé de Eleazar. Mas se Deus permitir você enfrentar a batalha sozinho, é porque Ele vai te honrar. Amém? É porque Ele vai fazer o teu nome conhecido. Mas não para você ser conhecido e viver, não, para você ser uma bênção para as pessoas que estão ao seu lado. Deus levanta líderes. Deus levanta pessoas para se destacar nessa vida. Não para viver para si, não para ser como aquele rico insensato, mas para viver para Deus e para a comunidade e para as pessoas, para servir a Deus e para servir o próximo. Amém? E glórias a Deus. E cada um escolhe o lado que quiser ficar. Ah, pastor, eu prefiro saquear os mortos. Fique tranquilo. Tem gente que vai viver assim, é ou não é verdade? E Deus abençoe. Olha só, os israelitas foram abençoados também? Sim ou não? Claro que foram. Não é verdade? Não são aquelas pessoas para a batalha, mas que vão desfrutar, que vão viver na sombra de alguém, não é? E que não estão, e que não deixam de estar sendo o quê? Abençoadas. E glórias a Deus. E amado, e a vida é assim, né? Hoje você pode estar no topo. Hoje você pode ser aquela árvore que faz sombra para as pessoas. Mas amanhã você pode depender da sombra de alguém. E isso não é vergonhoso. A idade vai chegando, é ou não é verdade? A idade vai chegando, a fraqueza física, e por aí vai. E aí é o pai que sustentava os filhos, que dava tudo para os filhos, a mãe que dava educação, e etc e tal, e de repente vai estar lá o filho carregando o pai. O pai que um dia foi sombra para os filhos e para muitas pessoas, talvez vai estar precisando da ajuda dos filhos, e terão os filhos para ajudar. Quem está compreendendo isso? Amém? Então é a vida é assim. Vão existir momentos que batalhas vão vir para fazer o seu nome. Só que vão existir momentos que você não vai estar à frente de uma batalha, mas você vai ser recompensado, porque Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão te abençoar. Amém? E glórias a Deus. Quem fica firme enquanto todos desistem, vê a glória que ninguém mais poderia ver. Amém? Então fique firme, meu amado, minha amada. Pastor, está todo mundo desistindo, voltando atrás. Fica firme, Deus vai manifestar a glória na sua vida, e olha só, até mesmo daqueles que voltaram para trás. Amém? A bênção foi para todo Israel, eles desfrutaram daquela bênção. Então são momentos. Sofonias 3,16, já vou terminar aqui. Sofonias 3,16. Naquele dia, dirão a Jerusalém, vamos ler em voz alta? Não tema, ó, Sião. Não, mas aí é corrigida, filhinha, vai lá. Deixa essa parte aí menor, só corrigida. Olha lá. Vai chegar, vai dar certo. Naquele dia se dirá a Jerusalém, prossiga, não temas, ó, Sião, continue. Vamos ler em voz alta? Não se enfraqueçam o quê? As tuas mãos. Repita comigo, fraqueza das mãos traz maldição. Irmãos, tem pessoas que estão sendo amaldiçoadas porque ela está com a mão fraca.
ela vai para a batalha de uma maneira displicente. Ela segura na espada de qualquer jeito, ela vai trazer maldição. Tudo que você for fazer perante Deus, faça com firmeza. Pega firme, se posicione, seja firme. Amém? Lembra daquela mulher, a Bíblia fala Raquel, né? Está lá no livro de, acho que é Jeremias, um desses profetas. Raquel chora pelos seus filhos, que já não existem mais. E a Bíblia fala assim: reprime a voz e choro, porque há galardão para o seu trabalho. Olha só como que a Bíblia trata, irmãos, a emoção. Reprime a voz de choro e trabalha. Pare de chorar e trabalha. Já viu o líder que vive se queixando: eu não consigo liderar porque é assim, porque ninguém acredita em mim? Pare de chorar e lidere. Eu não consigo prosperar por causa disso, é o governo, é a inflação, é a economia. Pare de chorar e prospere. Quem está entendendo isso? Sobre isso, irmãos. Você vai encontrar pessoas chorando, transferindo a sua culpa, a sua responsabilidade. Eu não consigo fazer um bom trabalho porque não me deixam trabalhar. Isso não existe, irmão. Não existe, né? Quem quer fazer alguma coisa, arruma um jeito. Quem não quer fazer nada, inventa o quê? Desculpa, não existe. Vai lá e faz, e Deus vai ser contigo. Quem está entendendo isso? Então tem gente que transfere a responsabilidade. Mas por quê? Porque ela está com a mão fraca. Ele está dizendo: não se enfraqueçam as tuas mãos. E mão fraca, irmãos, traz maldição. Olha o que diz aqui no livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 10, coloca na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Jeremias 48, 10. Olha lá. Não, pera, é isso mesmo? Achou aí? É isso aí, o 48, 10. Põe aí pra gente, Leandro. Apareceu? ARA 48, 10. Olha só. Maldito aquele, vamos lá, que fizer a obra do Senhor, vamos lá, relaxadamente. Esse relaxo, irmãos, não é de porquice, de falta de cuidado. Relaxar significa afrouxar. De uma maneira solta. A pessoa vai pegar na espada, ela pega de uma maneira: eu vou para a luta, eu estou me mantendo na posição. Ela vai lá e apanha do inimigo. Em vez de bater, ela apanha. Quem está entendendo isso? Maldição. O Eleazar não foi para apanhar. Ele não ficou ali para apanhar. Não, pode voltar, Israel, eu vou apanhar sozinho aqui. Não. Ele ficou ali para vencer. E para vencer ele teve que segurar a espada com força, com firmeza. Ele teve que ser forte. Amém? Agora a pessoa que faz a obra, tem gente que faz a obra, ela não está inerte, ela não está parada, ela não está sedentária na fé, só que ela faz de uma maneira solta, de uma maneira relaxada. Isso traz maldição, irmãos. Então, tudo que vier à sua mão para fazer, coloca toda a sua força. Amém? Vai orar. Ore com vontade. Nada daquela oração: Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia, Jesus. Vira para o lado e dorme. Não é assim às vezes? Né?
Deus acorda ela na madrugada para orar, oh Deus, e ela está lá no travesseiro lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, me ajuda, Deus. Não, levanta, lava o rosto e vai orar, ué. E ora com firmeza, amém? Não vai de uma maneira relaxada, displicente, não, porque vai trazer maldição. O que é maldição? Derrota, irmãos. Em outras palavras, quem faz a obra relaxadamente vai ser derrotado, vai ser fracassado. Aí vai ficar com a fama daquela pessoa que entra na batalha e não resolve nada, andorinha que não faz verão, não é? A Bíblia diz que aquele que se gaba falsamente é como andorinha que não faz verão. É aquela pessoa que você fala assim: Ih, meu Deus do céu, essa pessoa está no meu time, então nós vamos perder. Não tem gente que é assim? Ela não entra para ganhar, ela entra para quê? Para perder, porque ela vai de uma maneira relaxada. Então nunca entre numa batalha para perder, irmãos, porque nós temos um Deus que vai na frente, mas Ele honra quem? Os esforçados. Esforça, tem bom ânimo, amém? Ele vai te dar vitória na batalha. Quem entendeu isso, meus amados? Glórias a Deus, amém? Vamos ficar em pé? Firmeza, constância e abundância. Isso vai trazer resultado, vai trazer bênção na sua vida. Olha só, meus amados, essa aqui é a última semana do mês, e eu vou chamar você para a guerra, amém? Mas se você quiser ficar numa rede, tranquilo, né? É um direito. Traz as pulseiras aqui para mim, obreiros, por favor. Bem rapidinho. Isso. Olha só. Na sexta-feira, essa igreja vai se tornar em um centro de libertação. Amém? Um centro de libertação. Olha só, meus amados, tem cadeias na sua vida que só se quebram quando você decide enfrentar, amém? Se a pessoa não enfrenta, ela tolera, o mal é pernicioso. O diabo é igual um câncer, irmãos. Ele vai, né, se infiltrando, ele vai ganhando espaço, ganhando terreno. Quando vê, ele dominou tudo, não tem mais o que fazer. É pior do que um câncer maligno. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é pior do que um câncer maligno. Então tem cadeias que só são quebradas quando a gente decide enfrentar. Amém? E nessa sexta-feira vai ser a última sexta-feira do mês de maio. E nós vamos fazer aqui, essa igreja vai se tornar em um centro de libertação e de cura espiritual e de batalha espiritual. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: preparado para a batalha? Sexta-feira, amém? Vai ser guerra, irmãos, e eu vou ungir as suas mãos. É como diz a Bíblia: não enfraqueçam as suas mãos. Mas olha só, meus amados, antes de você vir na sexta, você vai estar aqui comigo na quarta-feira, amém? Quarta-feira nós estamos vivendo esse propósito de fé aqui, ó. A armadura de Deus. Já ministrei a primeira unção da verdade, da justiça, e olha só,
para que você tenha paz. Amém? Sexta-feira vai ser batalha espiritual, e quem tem vindo na sexta-feira já está entendendo tudo do mundo espiritual, como as coisas funcionam, a luta que é para as pessoas chegarem aqui na sexta-feira. É uma batalha, é uma luta, não é? Mas na quarta-feira, essa é a última semana do mês, irmãos, então vai ser o sprint final, diga glória a Deus, onde a gente vai pegar com firmeza, constância e abundância. Não é errado ir para a academia, treinar, ir para passear, atravessar a cidade, fazer um monte de coisa, mas às vezes é errado não lutar em tempo de guerra, não é? Em tempo de guerra. Então às vezes a pessoa atravessa a cidade, vai para um monte de lugar que tem que ir, mas em tempo de guerra e de batalha, ela não vem para a guerra. É um direito, não é verdade? É um direito. Mas tem coisas na nossa vida que a gente precisa se posicionar. Amém? Então essa última semana do mês de maio, você vai se esforçar, você vai pegar firme, você vai estar comigo aqui na quarta-feira, eu vou ministrar unção de paz na sua família. Por quê, irmãos? Porque em tempo de guerra, olha só, o inimigo começa a colocar outras guerras. Lembra que eu falei lá no começo? Às vezes a pessoa está chateada por fofoquinha, por disse-me-disse, guerrinhas desnecessárias. E aí está o pai guerreando contra o filho, a esposa com o marido, aquela bagunça, é patrão e funcionário, e você vê aquela bagunça toda, uma guerra desnecessária. As pessoas não têm paz dentro de casa, muitas vezes, não é? E pelo fato da pessoa não ter paz interna dentro de casa, ela não tem força para guerrear contra o inferno. Ela fala assim: meu Deus, a minha vida já está um inferno, meu casamento está um inferno, o que eu vou fazer na igreja sexta-feira para lutar com o inferno? É por isso que ela vem na sexta-feira. Amém? Mas não adianta a pessoa chegar aqui sem paz, sem tranquilidade, com a vida toda atribulada. Então na quarta-feira, nós vamos fazer um clamor aqui, irmãos, para que você tenha paz, tranquilidade na sua alma e na sua casa, na sua família. Amém? E ainda que a guerra espiritual se levante, sexta-feira, irmãos, nós vamos segurar a espada e nós vamos partir para o ataque. Quem entendeu isso? Vem cá, Denise, vem fazer uma oração aqui, ó. A reverenda Denise, tá? Ela vai orar aqui com a gente, que está à frente desse trabalho também com as mulheres, às 15 horas, vai ser um encontro aí abençoado em nome de Jesus, tá bom? Isso, cadê o microfone? Pega o microfone para a Denise. E glória a Deus. Vai ser bênção, Denise? Vai ser bênção, vai ser sobrenatural de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. E no dia 31, vocês, mulheres que vencem, assim como eu, né, vamos estar aqui num só propósito, numa só fé. Sabemos que o mundo lá fora já é do maligno, mas aqueles que estão em Cristo, Deus tem coisas maravilhosíssimas. Então vamos nos colocar de joelhos, vamos abrir um clamor e cremos que esse ano será o sobrenatural de Amém. Deus na nossa casa. Glória a Deus. Sábado que horas? Sábado às 15 horas, dia 31. Lembrei da gravação lá, né, Denise? Várias vezes. A gente Amém. ia repetir, né? Sábado 30, às 30 horas. Sábado às 30 horas, né? Dia às 15. Que ela foi gravar os programas com a gente, né? Ela fala, sábado 30 horas. Não, pastor, me desculpe. Né? Sábado 30. Sábado, dia 31. 31, aí eu confundi nela. Sábado 31. Às 15 horas. Pronto. Dessa vez não errou. Dessa Não vez errei. passou que tá tudo errado Dessa aqui. vez Ó. eu tô ligada. Tá ligado. Então eu começo a oração e a Denise termina, tá bom? Vocês vão para casa na bênção e na unção. Valeu a pena ter vindo hoje. Glória a Deus. Quarta e sexta-feira, irmãos. Vamos terminar esse mês com chave de Deus. Pai querido e amado, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração, pelas bênçãos derramadas, pelas maravilhas, pela tua unção, meu Deus, neste lugar.
Meu Pai, eu profetizo uma semana de bênçãos para o teu povo. A reverenda Denise vai fazer essa oração final, meu Pai, e que o Senhor confirme as palavras da boca da tua serva, em o nome de Jesus Cristo. Sim, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado, é manhã de bênção, é manhã de alegria. Cremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor já começou a fazer nas nossas vidas, porque é no teu templo, é no teu átrios, meu Pai, que vem os decretos dos céus. É pela manhã que contemplamos as tuas maravilhas. Pai, eis aqui um povo escolhido, eis aqui um povo, meu Pai, que veio te buscar nessa manhã, e as suas primeiras palavras foram para engrandecer e exaltar o teu santo nome. Pai, leva o teu povo debaixo da tua paz, da tua segurança, livra de todo mal, do roubo, do assalto, do homem perverso, do homem sanguinário. Pai, o teu povo sai daqui com o coração alegre, regozijado com a tua presença, e que essa semana seja uma semana de paz, de bênção, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado, e que esse mesmo povo voltará na quarta-feira, ó Deus, para receber a bênção, e na sexta expulsar todos os dados inflamados no maligno, e no sábado todas as mulheres estaremos aqui juntas, porque o Senhor está levantando, meu Pai, aqui no Rio Grande do Norte, uma geração forte, uma mulher chamada iluminada, aquela que veio para iluminar a sua casa e a sua família, com suas mãos levantadas. Diga: Senhor meu Deus, diga: Senhor meu Pai, eu tomo posse da minha bênção, e essa bênção eu levarei para a minha casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga glória a Deus e aplauda Ele bem forte em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, um domingo de paz.